O que exatamente é o tempo? A resposta para essa pergunta pode até parecer simples à primeira vista. O tempo é aquilo que flui incessantemente do passado em direção ao futuro, sem nunca parar. Acordamos de manhã, escovamos os dentes, tomamos café, vamos para o trabalho ou para a escola e depois voltamos para casa. Nascemos, crescemos, envelhecemos, seguimos esse ciclo inevitável. Tudo isso faz parte desse fluxo constante do tempo, que governa cada aspecto das nossas vidas. No entanto, a verdadeira essência do tempo, o que ele realmente é, continua sendo um mistério para todos nós. Por que o tempo funciona exatamente dessa maneira? Qual é, afinal, a natureza mais profunda do tempo? Filósofos e cientistas têm se debatido com essas questões ao longo de milênios, buscando respostas. Olá, pessoal! E se a gente pudesse espiar aquele instante primordial, o exato momento em que tudo o que existe surgiu? Se fosse possível testemunhar o instante em que o passado, o presente e o futuro, do jeito que conhecemos, ainda não existiam e o tempo impiedoso começava a se mover, será que o tempo tem mesmo um ponto de partida, um momento em que ele começou? Ou será que o tempo, de alguma forma, sempre esteve presente, existindo desde sempre? Pessoal, esse é o nosso canal Pipa. Eu sou o Deluca e estou aqui mais uma vez com vocês. Então, hora de embarcarmos juntos nessa jornada. Um filme sobre o tempo. Quando foi que o tempo começou a fluir? A resposta à primeira vista parece incrivelmente simples. Esse instante foi o momento do Big Bang. Tente imaginar essa cena. Imagine que bilhões e bilhões de anos atrás, um observador onisciente todo-poderoso tenha instalado uma câmera exatamente no lugar onde fica a sua casa hoje, registrando tudo o que aconteceu ali desde então. Agora, imagine que você parou essa gravação e está assistindo a tudo o que foi capturado até agora. O que será que você veria nessa gravação? Naturalmente veria a si mesmo, sentado ali, em frente ao computador. Mas e se você começasse a rebobinar essa gravação? Aos poucos veria como seu quarto foi mudando, como o prédio onde mora foi construído. E se continuasse rebobinando, acelerando cada vez mais, poderia ver aldeias medievais que sequer se pareciam com a cidade onde você vive, ou até florestas primitivas da Idade da Pedra, onde nem os seus mais distantes antepassados tinham chegado. Veria os dinossauros prosperando e depois desaparecendo. O fundo do oceano, a formação da Terra, o espaço profundo e vazio antes mesmo de nosso planeta existir. O nascimento da nossa galáxia, a Via Láctea. O universo primordial, preenchido de forma uniforme por gases e radiação. Até que, finalmente, você chegaria ao verdadeiro começo de tudo. O Big Bang. Mas antes do Big Bang, não seria possível ver mais nada. Isso porque antes desse momento existia uma singularidade, um ponto onde nenhuma informação conseguia escapar. Se por acaso nossa câmera fizesse parte dessa singularidade, ela teria explodido junto com ela, transformando-se apenas em radiação. Só que, claro, é impossível que essa câmera não fosse parte da singularidade. Afinal, por definição, absolutamente nada poderia existir fora dela. É algo difícil de imaginar, mas é assim que as coisas são. Essa ideia de uma câmera gravando tudo é apenas uma metáfora para explicar o fluxo do tempo. Mas, como toda metáfora, ela não é perfeita. Do mesmo jeito que um mapa não é o próprio terreno. Ou seja, qualquer explicação sobre um fenômeno nunca é o fenômeno em si. Podemos descrever você em detalhes, desde sua aparência, sua história de vida, seu jeito de ser, seus interesses, até as sutilezas bioquímicas do seu corpo e o seu código genético. Se fosse colocar tudo isso em um livro, seria uma obra densa, com um volume imenso de informações. Mas esse livro seria realmente você? Claro que não. A pessoa que você é e os dados pessoais que te descrevem são coisas bem diferentes. Os dados pessoais podem até explicar quem você é, mas não são você de verdade. Pelo menos diferente de você, esses dados não possuem consciência própria. E o mesmo vale para o tempo. Tanto aquela gravação abstrata que mencionamos antes, quanto qualquer dado concreto sobre acontecimentos passados, tudo isso são apenas informações, como um mapa ou dados sobre uma pessoa,
mas nunca o fenômeno real. O fato de não conseguirmos saber o que havia antes do Big Bang não significa que absolutamente nada existia, nem mesmo o tempo. Ou seja, simplesmente tentar seguir o fluxo do tempo para trás não é suficiente para responder às nossas perguntas. Precisamos entender o que é de fato o tempo, e isso continua sendo um dos grandes mistérios não resolvidos da física moderna. Ainda assim, algumas hipóteses, claro, já foram propostas. A natureza do desconhecido. Quando falamos do tempo como uma grandeza física, afinal, o que realmente sabemos sobre ele? É verdade que nosso conhecimento sobre a essência do tempo ainda é limitado, mas também não é tão escasso assim. Então, antes de qualquer coisa, vamos recapitular algumas propriedades básicas do tempo. Para começar, o tempo possui apenas uma dimensão. Qualquer evento que ocorra no universo pode ser representado por 3 coordenadas espaciais: altura, largura e profundidade. Por exemplo, se uma supernova explodisse em algum canto do cosmos, poderia utilizar essas coordenadas para descrever a região afetada e também indicar a localização exata desse evento dentro do universo observável. Mas, como dissemos antes, o tempo conta com uma única dimensão. Não há como existir acima ou abaixo do tempo, muito menos ao lado dele. Só podemos estar diante de algo que já aconteceu, algo que está acontecendo nesse exato instante, ou algo que ainda está por acontecer. E é isso. Por isso mesmo, o tempo pode ser considerado uma coordenada independente, assim como as 3 coordenadas espaciais. Combinando essas 4 dimensões, as 3 do espaço e a do tempo, formamos o que chamamos de tecido espaço-temporal do universo. E é essa estrutura que permite descrever absolutamente tudo o que acontece no cosmos. Além de ser unidimensional, o tempo tem uma característica que o diferencia do espaço: ele só segue em uma direção. No espaço tridimensional, podemos voltar atrás ou mudar de rota a qualquer momento. Mas quando falamos do tempo, retroceder não é uma opção. Isso violaria a lei da causalidade. Afinal, nunca veremos uma consequência ocorrer antes de sua causa. Há algumas interpretações diferentes sobre esse ponto, mas a explicação mais aceita é que o universo conta com algum tipo de sistema à prova de tolos, um mecanismo que impede esse tipo de contradição. Caso contrário, algum viajante imprudente já teria voltado no tempo para cancelar o próprio Big Bang. O tempo também é contínuo. Não é possível passá-lo ou fazê-lo retroceder. E o mais importante, absolutamente todos os processos no universo acontecem sem exceção dentro desse fluxo contínuo de tempo. Como já mencionamos, por definição, é impossível estar fora do tempo. Parar o tempo significaria interromper absolutamente tudo, desde a digestão de alimentos até reações nucleares que acontecem no coração das estrelas e a rotação dos planetas. E para isso, seria necessário um volume de energia tão absurdo que nem queimando o universo inteiro seria suficiente. Todas essas características do tempo já eram conhecidas desde a antiguidade. A física moderna apenas adicionou alguns detalhes e ampliou nosso entendimento sobre elas. O brilhante Albert Einstein, ao desenvolver a teoria da relatividade, expandiu ainda mais nossa visão sobre o tempo ao revelar uma nova propriedade essencial. Assim como o espaço, o tempo também é relativo. Não existe um tempo padrão, nem algo como um tempo absoluto. O fluxo do tempo é afetado pela gravidade. Quanto mais forte o campo gravitacional, mais devagar o tempo passa dentro dele. E como sempre acontece no mundo da ciência, cada nova descoberta acaba trazendo novas perguntas. Sabemos que o tempo tem relação com a gravidade, mas qual seria exatamente essa relação? No momento, ainda não temos uma resposta definitiva para isso. Não conhecemos nenhuma partícula que transmita a gravidade, nem algo equivalente para o tempo. Em essência, não sabemos se o tempo existe de forma objetiva, como a gravidade, ou se ele é apenas um parâmetro subjetivo, uma maneira de descrever o andamento dos processos ao nosso redor. Se essa segunda opção for a correta, podemos comparar o tempo com as cores. Nós percebemos as cores porque diferentes comprimentos de ondas de luz estimulam diferentes células da retina. Mas objetivamente as cores não existem. O que existe são apenas ondas de luz. Talvez as respostas para todas essas perguntas estejam escondidas em um dos campos mais misteriosos da ciência, a física quântica.
Se conseguirmos unir a teoria da relatividade geral de Einstein com a física quântica, talvez possamos finalmente desenvolver uma teoria unificada da gravidade quântica. E com isso, quem sabe, desvendar de uma vez por todas o que é a gravidade e o que é, afinal, o tempo. Isso porque o tempo e gravidade estão entrelaçados de maneira inseparável. Porém, no momento, essa unificação ainda está muito, muito distante de ser alcançada. Existem até teorias radicais, como o biocentrismo proposto por Robert Lanza. E qual é a ideia central dessa teoria? Segundo ela, antes do surgimento da vida, esse observador universal, o universo, existia em um estado de sobreposição de todas as possibilidades. E foi justamente com o surgimento de seres vivos, capazes de perceber subjetivamente o ambiente ao seu redor, que a chamada função de onda colapsou, definindo o que chamamos de realidade. Nessa perspectiva biocêntrica, o tempo seria apenas um mecanismo que a vida utiliza para perceber as mudanças ao seu redor. Ou seja, o tempo teria surgido junto com o primeiro ser vivo. Isso não significa necessariamente que tenha sido aqui na Terra. É bem possível que a vida tenha surgido em algum outro planeta, muito antes do nosso. Talvez entre 7 e 8 bilhões de anos atrás tenha surgido o primeiro planeta com condições semelhantes à da Terra, capaz de abrigar vida baseada em carbono. E se preferirmos manter os pés em teorias mais tradicionais, temos duas opções principais. Se antes do Big Bang não existia nenhum outro universo, então o tempo, assim como o nosso universo, teria começado a fluir exatamente nesse momento. É claro que é difícil descrever o que havia no interior da singularidade, já que as leis da física que conhecemos não se aplicam ali. Mas sabemos que perto dessa região, além do horizonte de eventos, o próprio espaço admite características do tempo, passando a seguir uma única direção. Também sabemos que nos primeiros instantes após o nascimento do universo, as 4 forças fundamentais, gravidade, eletromagnetismo, força forte e força fraca, eram uma só. Talvez na singularidade as 4 dimensões, as 3 espaciais e a temporal, também estivessem unificadas em uma única entidade. E foi a partir dessa separação entre tempo e espaço que o universo como conhecemos teve início. A segunda possibilidade é que antes do Big Bang tenha existido outro universo, talvez um em que, em vez de expandir como o nosso, estivesse em processo de contração. Nesse caso, o tempo já existiria, servindo como medida para os processos daquele universo anterior. O tempo, então, seria uma constante que se mantém de um universo para o outro, sempre presente. Infelizmente, todas essas hipóteses se baseiam em fenômenos que ainda não compreendemos por completo. É possível que uma dessas teorias esteja correta, ou que nenhuma delas esteja. Vai depender das descobertas que a física ainda fará no futuro. Então, por enquanto, só nos resta aguardar ansiosamente por novidades. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê na próxima aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.